toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Liga suas mãos e diga: o teu povo canta, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. E os anjos clamam, e os anjos clamam, santo, toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. E o teu povo canta, e o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Nós entramos em Tua presença para adorar o Teu santo nome e buscar a Tua face, para nos colocar diante de Ti, o nosso Deus que tem cuidado de nós. O Teu povo canta, o Teu povo Te adora, e é verdade. O Teu povo tem se prostrado aos Teus pés, porque só o Senhor é Deus. Além de Ti outro não há, jamais haverá. Envolva o Teu povo hoje, Pai, debaixo das Tuas asas. Mostra para essa pessoa, eu não sei quem ela é, mas mostra hoje para essa pessoa, de uma vez por todas, que o Senhor realmente está no controle. Alguém aqui chegou com dúvida, com medo, achando que Deus não estava no controle de sua vida. Minha irmã, Deus está no controle da sua vida, é o que Ele está te dizendo nessa manhã. Jesus, eu não sei quem é, mas fala ao coração dessa pessoa. Mostra para essa pessoa que o Senhor nunca perdeu o controle e que ela precisa voltar verdadeiramente para a Tua presença. Que hoje, Pai, seja um dia especial, que hoje seja um dia tremendo, em nome de Jesus. E aquele que crê diga amém, e pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém. Bom dia. Pode sentar em nome de Jesus. Pode baixar um pouquinho só, está um pouco alto. Glória a Deus. Som. O meu retorno tá alto. Som. Apesar que eu gosto de retorno alto, que aí eu consigo falar mais tranquilo, né? O som tá bom aí no salão? Tá? Então tá bom. Agora tá bom. Glória a Deus, agora tá bom.
Irmãos, hoje eu queria falar com vocês sobre compromisso. Fala assim comigo: compromisso, ano perfeito. Eu tenho falado que o ano que vem vai ser um ano perfeito para aquelas pessoas que decidem buscar a Deus de verdade. Isso significa compromisso. Amém? E compromisso, ele é feito quando há um comprometimento. Você se compromete com alguém, então você firma um compromisso com ela. Você se comprometeu com Deus, você tem que formar compromisso com Deus. Não dá para você ter essa união, essa ligação, esse compromisso com Deus, se você não se comprometeu em fazer o que Ele te manda fazer. E eu queria ver isso com você. Eu fiquei pensando nisso. Eu lembrei até do apóstolo Paulo, né, que Filipenses 1:21, quando o apóstolo Paulo ele fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E eu fiquei pensando, o apóstolo Paulo, quando ele fala o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro, ele está dizendo o seguinte: eu formei um compromisso, eu estou tão comprometido com a mensagem de Cristo, eu estou tão comprometido que se eu morrer está bom. Se eu morrer é lucro, mas eu não vou parar de pregar essa mensagem, porque eu estou muito comprometido com essa mensagem do Evangelho, com essa mensagem de Cristo. Quando a igreja entender esse comprometimento, se comprometer a servir a Deus de verdade, e não ficar sendo aquela pessoa que ora vai, ora vem, ora vai, ora vem, ora por cima, ora por baixo, ora está dentro, ora está fora, mas ficar com compromisso, com comprometimento mesmo com Deus, você pode ter certeza que você só vai ter ano perfeito. Amém, Jesus? Nós somos a luz da aurora, diz a Bíblia. Temos que brilhar até ser dia perfeito. Provérbios 4:18. É importante a gente ter isso no coração. Agora, uma pessoa que até está na igreja, mas não quer se comprometer com nada, essa pessoa vai perder, mesmo estando na igreja. Porque tem gente que está na igreja, mas não tem nenhum comprometimento com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com nada, irmão. Amém, Jesus? E nós precisamos ter um compromisso. Primeiro, eu me comprometi com Jesus, vou servir a Jesus primeiro, depois vem o resto. Primeiro, me comprometi com Jesus. Então, o meu compromisso maior é com Cristo. Não é com família, não é com dinheiro, não é com ninguém, com amigo, com vizinho, não. Meu compromisso maior é com Cristo, não é com pastor, não é com ninguém. Meu compromisso maior é com Cristo, porque eu me comprometi com Ele. Esse Evangelho me salvou, esse Evangelho me tirou do mundo, esse Evangelho me libertou, esse Evangelho restaurou minha vida. Então, meu compromisso, meu comprometimento primeiro é com Jesus Cristo. É isso que o Paulo está dizendo quando ele fala lá em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então ele está comprometido. Você vê aí nessa fala um homem que perseguiu o Evangelho, mas que agora está tão comprometido com o Evangelho que ele fala: morrer para mim é lucro, e eu não vou mais abrir mão de pregar essa palavra, de pregar essa mensagem. Então, se você estiver comprometido com Deus, se prepare que 2025, que está logo ali, né? Está logo ali, vai ser um ano perfeito para você, em nome de Jesus. E eu quero falar sobre isso com você, esse comprometimento. Trazendo algumas palavras de Jesus em Mateus 22. Mateus 22, eu estou com isso no coração. Se eu tenho comprometimento, então não tem chuva, não tem sol, não tem dinheiro ou falta de dinheiro, não tem perda, não tem ganho. Não, eu estou comprometido com o Evangelho. Não estou comprometido com o Evangelho só porque está tudo bem, só porque está sobrando dinheiro, só porque está sobrando saúde, só porque meu casamento está bem restaurado, encaixado. E agora eu estou comprometido com meu marido ou com a minha esposa mais do que com Jesus Cristo. E Jesus fica lá. Jesus estava aqui quando muitas pessoas, quando estavam necessitadas, colocaram Jesus no topo. Depois que a necessidade foi suprida, Jesus caiu no ranking, e outra pessoa ou coisa ficou no topo para essa pessoa. E essa falta de comprometimento que está roubando da gente a perfeição de Deus. Olha o que Deus colocou no meu coração, irmãos. Eu quero que você entenda isso perfeitamente. Amém? Mateus 22, 34, diz assim: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar,
dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então, esses religiosos queriam pegar Jesus em alguma coisa errada, em alguma fala errada, para acusar Jesus, para apontar o dedo mesmo, e acusar, como a gente vê, às vezes, pessoas que são cheias de espírito de falsidade, que se aproximam da gente às vezes, e só quer nos acusar depois. Isso acontece, lá acontece aqui e vai acontecer sempre vai acontecer isso. Infelizmente. E aí eles vão experimentar, e eles estão perguntando qual é o grande mandamento da lei. Esse povo amava a lei de Moisés, né? E o que não era errado também. Mas aí ele fala: qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Para um pouquinho. O que você acordou pensando hoje? Não é para falar, não. É pensamento seu, pelo amor de Deus. É uma pergunta retórica. Não é para você falar, não. Pelo amor de Deus, não quero nem saber o que você pensou hoje. Diga amém, Jesus. De repente você já pensou querendo dar um tapa em alguém. Já acordou pensando besteira. Já acordou pensando até em sair de casa. Já acordou pensando em passar o carro em cima de alguém. Tá? De tanto que essa pessoa azucrinou sua cabeça durante essa semana, né? Então esses pensamentos que nós temos, que são contrários aos ensinamentos de Jesus Cristo, nós temos que travá-los aqui e levá-lo direto para Jesus. Nós não podemos deixar nem os pensamentos, nós podemos deixar dominar as nossas ações, porque pensamento vira ação, se você permitir. Você pensou, alimentou o pensamento, daqui a pouco você está agindo conforme você pensa. Você deixou o pensamento entrar. Jesus então está dizendo: olha, você vai amar e colocar Deus acima, no topo, de tudo, de todos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, mas também de todo o teu pensamento. Tudo que eu pensar agora, eu tenho que pensar e contrabalançar com a palavra de Deus. Então veio o pensamento: Deus pensa assim? Não, rechacei. Não quero. Veio outro pensamento: mas isso é vontade de Deus? Não quero. Vai ter prejuízo? Que tenha, mas eu não quero. Amém, Jesus? Você é prejudicado? Que seja. Era isso que o Paulo estava dizendo. O viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ainda que eu tenha, é isso que ele está dizendo, ainda que eu tenha prejuízo, eu não vou mais largar esse evangelho. Eu não vou mais deixar de pregar e fazer a missão que Deus me deu para fazer. Aliás, comprometimento é isso. Eu separei aqui, ó. Comprometimento é ação de dedicar-se intensamente a uma causa, uma meta, um desafio, uma missão. Então, comprometimento é a ação de dedicar-se intensamente a uma causa, a uma meta. No caso aqui, o Evangelho de Cristo, os ensinamentos de Cristo. E você faz isso através do compromisso ou até de promessas que você faz para Deus. São os votos que a gente faz, promete para fazer e às vezes não cumpre. A gente mostra que não tem comprometimento. Então eu falo: Jesus, eu vou fazer isso, e eu não faço. Está me faltando comprometimento. Amém, Jesus? Está dando para entender até aqui? Jesus então, ele vem e ele fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Até o que você pensa, Amém, Jesus? Tem que ter a ver com o Evangelho de Jesus. Até o que você pensa tem que estar de acordo com as coisas de Deus. Agora, você controla o que você pensa? Você não controla o que você pensa. Você vê uma pessoa estranha lá passando do outro lado da rua, você já pensa que esse cara é meio bandido. E não é. Às vezes não é, né? Às vezes até é. Tem uns que não parecem ser, mas são. Tem uns que parecem, mas não são. Não é isso? Então, de repente nem é só uma pessoa que não está com sorte na vida, não buscou a Deus, está todo arrebentado, precisando até de ajuda. Talvez até Deus mande você atravessar a rua e ir lá dar uma palavra para ele. Mas você fala assim: eu vou lá dar uma palavra para ele, vai me assaltar, vai me dar um tapa, vai me bater, vai me deixar no chão. Eu não vou fazer isso, mas às vezes Deus manda fazer. Ajudar, às vezes Deus manda ajudar. Eu falava com uma pessoa esses dias, e ele falou, e eu falei com ele que sempre que eu posso, eu ajudo alguém, né? Sempre que Deus me dá uma direção, eu vou lá e ajudo pessoas, indiscriminadamente, independente
de quem seja, de onde seja, de religião, qualquer coisa. Quando eu posso ajudar, eu ajudo. E ele falou, esses dias eu tinha R$100. Eu parei no sinal e eu vi o jovem trabalhando, correndo atrás. E eu olhei assim, falei, esse rapaz, trabalhador. O rapaz, ele me ofereceu algum negócio. Eu falei assim, não, toma aqui, ó. Ele estava pedindo para vender o negócio de R$2,50, R$3. O rapaz deu R$100 para ele. Deu R$100 e falou assim, não precisa me dar nada não. Foi o meu Deus que mandou te dar esses R$100. Aí ele pegou aquilo ali, aí foi lá, parou de vender, foi lá, sentou no meio-fio, colocou a mão na cabeça, ficou olhando para os R$100 assim, fazendo assim, tipo, não acreditando que alguém deu R$100 para ele. Quer dizer, ele teria que vender, se ele vende a 12, ele queria vender 100, 100 daria 200, 50 para dar os R$100, certo? E ele pegou os R$100, ficou olhando assim, R$100 para você talvez não seja nada, mas para essa pessoa era muito. E ficou sem acreditar que alguém do nada deu R$100 para ele. E ele falou, poxa pastor, me senti tão bem quando eu fiz isso. Foi porque você estava na direção de Deus. Amém, Jesus? A gente tem que pensar e levar, até os pensamentos eu tenho que levar cativo a Deus. Isso é comprometimento. Eu tenho compromisso com o Evangelho. Eu estou comprometido com Jesus Cristo. Tem muita gente na igreja que não está comprometido com Jesus Cristo, irmão. E é por isso que está sempre meio, sabe, a meia boca, sempre empurrando a sua vida cristã com a barriga, nunca consegue firmar-se, é porque não está faltando comprometimento. E a gente precisa ter essa ação de dedicar-se intensamente a um desafio, a uma missão, a uma causa. A gente precisa ter isso no coração no que diz respeito ao Evangelho. E Jesus vai terminar falando assim, depois no 38 ele vai falar, este é o primeiro e grande mandamento. Para aqui. Depois ele vai falar do segundo, amar o próximo como a si mesmo. Então qual é o primeiro e grande mandamento? É se comprometer com Deus, ao ponto de colocar Deus e amá-lo acima de tudo, de todos, amá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso. Isso é comprometimento. E nem todos estão fazendo isso. Dentro da igreja. Não estamos falando de pecadores lá fora, não. Estamos falando de cristãos que não estão colocando Deus acima de tudo. Amém, Jesus? Agora, e essa fala de Jesus é uma citação lá de Deuteronômio. E lá em Deuteronômio, isso aqui vai aumentar. Digamos assim, vai ficar mais sério esse comprometimento. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 6. Olha como é que essa ideia de se comprometer com a missão de Cristo aumenta muito mais. E não foi à toa que Jesus falou isso, né? Eles estavam falando, eles queriam pegar Jesus no furo da lei de Moisés. E Jesus cita exatamente a lei. Jesus está falando para eles o seguinte, engraçado. A lei diz amar a Deus acima de tudo. Vocês não fazem isso. E agora querem me pegar na lei de Moisés. Olha como é que Jesus era inteligente, né? Jesus era muito comprometido com a missão dele, né? Ele sempre, tudo, até um almoço, com uma ceia com os discípulos, ele não perdia oportunidade para ensinar. Ele tinha um compromisso, um comprometimento com a mensagem que Deus mandou ele trazer, tão grande que ele estava sempre ligado. Aí esse pessoal está falando, a lei de Moisés fala assim, 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 o que o senhor fala? Tentando pegar ele contra a lei ali, e aí ele vai citar exatamente a lei. Ele vai falar exatamente a lei para eles, mostrando para eles, vocês não fazem isso. Vocês querem me pegar no furo, mas vocês não fazem isso. Está faltando para vocês comprometimento. Vocês não estão comprometidos. Vocês não estão prontos ali para se comprometer com que Deus, e até com a lei de Moisés que vocês tanto amam. Bom, Deuteronômio 6, no versículo 4 em diante já está bom. Diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então já começa aqui, único Senhor. Irmãos, eu creio que Deus quer que você prospere. Financeiramente, culturalmente, em todas as áreas.
Eu creio porque a prosperidade é dom de Deus. Mas nunca, jamais faça de nada um Senhor na sua vida. Seu conhecimento adquirido, sua cultura, seu dinheiro, sua riqueza, não faça disso um Senhor na sua vida. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, alma e pensamento, disse Jesus. Nunca esqueça disso. Senão você vai ser uma pessoa que vai começar a pesar até no evangelho, quanto mais nos outros. Que agora você melhorou um pouquinho de vida. Abra o olho com isso aí, tá bom? Mas vamos lá. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu. Então pensamento é poder. Entendeu? Porque Jesus fala assim, Jesus está citando Deuteronômio, e ele fala, você vai amar a Deus, o mandamento primeiro, o maior de todos, Jesus falou, o maior de todos os pensamentos, de todos os mandamentos, é amar o seu Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. Aqui está falando poder. Jesus está trazendo os nossos pensamentos, mostrando que nossos pensamentos têm um poder muito grande de controlar você e fazer você até mudar de comportamento. É por isso que o pessoal fala aí que o meio faz o cidadão, o meio que ele vive, porque o meio que ele vive tanto tempo ali, que aqueles pensamentos começam a entrar e a pessoa fica parecida. Entendeu? Está entendendo, sim ou não? Ou está enrolado aqui? Não enrolou não, né? Ainda dá para entender, né? Então você vê tanto uma coisa, você começa a ficar igual àquela coisa, porque aquilo está entrando nos seus pensamentos, isso é poder. Hoje, na época de mídia, você tem que ter cuidado, muito cuidado com o que você anda vendo, porque daqui a pouquinho você vai ficar tão assustado que não quer nem sair de casa. Diga amém, Jesus. Até comentei com a minha esposa é Instagram? Um Instagram de bairro, esses Instagrams que os bairros fazem aí. Aqui tem um monte de gente que eu sei que tem Instagram de Bangu, não sei das quantas aí, de joga para rolo, de não sei o quê, de informação, mas eu preciso estar ligado, pastor. Calma, porque tem coisa que só vai plantar medo no seu coração. E pensamento é poder. Daqui a pouquinho você está depressivo, com medo, assustado, não sai de casa para nada, porque você está com medo de tudo. Você não compra nenhum carro melhor porque acha que vai ser assaltado, aí você compra um velhinho e vai ser assaltado da mesma forma, porque você está com medo. Você não consegue nem prosperar, está com medo até de comprar uma casa melhor, porque alguém vai querer invadir sua casa. Você vai comprar um barraco tendo dinheiro para comprar uma casa. Não vai viajar, de repente está doido, eu viajar, aí todo mundo vai ver que eu tenho condição de viajar. Então você ganhou dinheiro e não viaja, não aproveita o dinheiro. Para que você está ganhando dinheiro? Dá de oferta para a igreja então, porque você está ganhando dinheiro, não está aproveitando o seu dinheiro. Amém, Jesus? Oferta você tem que dar, logicamente, mas você tem que aproveitar o que Deus está lhe dando. E a gente começa a ficar com medo. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão medrosos. E por quê? Porque a gente só pensa nessa coisa. Irmãos, eu sei que o Rio de Janeiro, e não é só o Rio de Janeiro, né? Tá difícil. E quem não sabe disso? Aí eu te pergunto, isso é de hoje? Isso não é de hoje, irmão. Isso não é de hoje. Amém, Jesus? Isso não é de hoje. Tem gente que fala assim, eu não vou casar não. Por quê? Porque o casamento está falido, todo mundo casa, que eu conheço já separou, também não quero saber de casamento. Você vai ficar solteiro o resto da vida? Vai ter filho com qualquer um? Vai ficar uma vida promíscua aí, igual o pessoal do mundo? Ou vai ficar sem relação a vida inteira, igual o Paulo ficou? Vai ficar em santidade? Vai aguentar ficar igual o Paulo? Você é homem, vai aguentar ficar igual o Paulo? Sem casar? Mas em santidade, só para adorar a Deus, com comprometimento com Deus, ao ponto de não cair em pecado? Vai? Se você vai, tudo bem. Se foi chamado de Deus, tudo bem. Mas se não foi chamado de Deus, você está com medo de casar, porque você está com medo de casar. Faz seu casamento dar certo. Você agora é de Jesus Cristo, irmão. Pensamento é poder. Lá, Jesus troca a palavra poder por pensamento. Entendeu isso?
É tremendo, né? Jesus é inteligente demais. Jesus sabia como levar o povo a se comprometer. E aí, não é à toa que ele tinha 12 do lado dele capaz de morrer por ele. Um ainda deixou seus pensamentos serem dominados, traiu Jesus. Aí ficaram 11. Depois foi levantado mais um, os apóstolos levantaram mais um. Mas esses homens andavam com Jesus, estavam dispostos a morrer por ele, porque eram pessoas comprometidas com a missão de Jesus Cristo. Agora, Jesus quer uma igreja que volte a se comprometer com ele, mas um compromisso sério. Amém, Jesus? Um compromisso de quem ama realmente, de todo o coração, de toda a alma, de todo o pensamento, de todo o poder. Jesus quer que seja assim. Aí vai ficar mais grave ainda, ó. Versículo 28, né? Não, peraí. Desculpa. Versículo 6. Eu fui para o outro lado, aqui fui para o capítulo 5. Versículo 6. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora, e as intimarás a teus filhos. Intimar, não é? Você quer ouvir a palavra hoje, meu filhinho? Não, intimar. Olha como é que a gente tem que ter um compromisso com Deus, um comprometimento com a missão do Evangelho, e a gente está falhando. E os nossos filhos estão se desviando. Estão querendo provar do mundo. Estão querendo provar um pouco mais do mundo, porque afinal de contas eu cresci na igreja, nunca provei nada do mundo, eu quero saber como é que é. Mas é falta de comprometimento dos pais. Olha o que a Bíblia manda fazer, irmãos. E as intimarás, é intimar, a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, olha que coisa, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa, e nas tuas, aí você vai na casa do crente, o que tem lá? Placa do Flamengo, placa do Fluminense, placa do Botafogo, aí tem, só fala de futebol, só fala de festa, só fala de passeio, só fala de um monte de coisa, não tem nada que se remeta a Jesus Cristo. Tem arte, tem aquela arte bonita de não sei quem, aí a pessoa fala aquelas carrancas feias de dar dó, aquela coisa esquisita, aquelas carrancas feias lá, tem umas que são bem feias ainda, até assustadas, você levantar meio sonolento, toma susto toda noite, aquelas artes feias que só, né? E acho que não, é cultura, pastor. Poxa, é cultura. Tá, mas toda essa cultura que você tem dentro da sua casa, nada dela leva alguém, seu filho, a lembrar de Jesus Cristo? Porque olha que comprometimento que Deus quer, irmãos. Deus está falando com Moisés, isso aqui está falando de lei de obediência. Ele está levando Moisés a falar com o pessoal que eles têm que amar a Deus acima de todas as coisas, de coração, alma e de poder, no caso pensamento. Jesus faz a gente entender que pensamento e poder, mesma coisa para Jesus. O que eu penso, se eu deixar se criar o que eu pensei, vai ser poderoso e vai terminar fazendo a minha cabeça. Daqui a pouco eu estou fazendo isso. Não é à toa que você vê hoje muitos jovens na prática do homossexualismo, porque é uma coisa pregada no mundo todo. Não tem mais um filme ou um seriado que não tenha um casal gay. Não tem mais desenho, até os desenhos agora estão vindo com casais gays. Por quê? Porque está sendo plantado até na cabeça das crianças. Aí você está vendo criança de 12, 13, 14 anos que já estão querendo ser. Por quê? Porque está no pensamento, isso é poder. E algumas pessoas entenderam isso. E a gente não está entendendo. A gente quer falar de tudo, quer saber de tudo. Quer saber do homem que morreu lá na esquina, o outro que acidentou lá, o outro que perdeu a perna ali. Mas a gente não quer saber da palavra. A gente não quer sentar com a palavra. Nossos filhos chegam em casa, a casa é uma casa normal. Não tem a Bíblia aberta, não tem ninguém lendo, não tem ninguém orando. Na televisão não tem nada de Deus. E quando bota de Deus é sem graça. Por que não tem beijo? Por que não tem fervoroso? Não tem gente se agarrando? Não tem morte? Não tem drama? Não tem suspense? Só tem a mensagem de Deus. Então os filmes são chatos. Não entra na televisão do crente. Você está entendendo como é que está faltando comprometimento na gente?
A gente tem que se comprometer mais. Aí, você quer um ano perfeito? Esse é a direção. Quer um ano perfeito? Essa é a direção. Comprometimento. Eu preciso me comprometer com o Evangelho de Jesus. Eu preciso voltar a amar a palavra de Deus de todo o meu coração, alma e pensamento, poder. Eu preciso amar. E esse comprometimento é muito sério. Eu preciso começar a pegar minhas crianças. Está lá a criança fazendo um monte de pirraça e você quer dar tapinha na criança, mas não ensina para a criança. Quando crescer eu ensino. Quando crescer você já perdeu. Já perdeu. Tem criança com 9, 10, 11 anos no tráfico. Você já perdeu. Entrou no pensamento daquela criança, vendo aquele jovem. Você vê os jovens hoje no tráfico? Todo parrudinho de academia, tatuado, cabecinha amarela ou branca, cabelinho todo riscadinho de serpente, sei lá o que é aquilo, né? Todo na moda, com moto nova, com cordão de não sei das quantas, com pulseira. Aí, aquela sua criança que não é apresentado Jesus nunca para ela. Dentro de casa é uma casa normal, não é uma casa que tem comprometimento com a mensagem do Evangelho. Aí aquela criança começa a crescer vendo aquilo. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero chegar aos 14, 15 anos com essa moral toda. Que moral? Vai morrer cedo. Mas é isso que as crianças... E estão falando de criança de crente, irmão. Filho de crente. Porque não está faltando compromisso da igreja, comprometimento com a mensagem, a missão de Jesus, com o Evangelho de Jesus. Você vê as meninas na igreja sem compromisso, andando sensualmente, como qualquer outra menina de bailes. Por quê? Porque está faltando o Evangelho dentro da nossa casa, irmãos. Está faltando, a gente tem que ter mais compromisso. Quer um ano perfeito? Essa é a palavra. Deus colocou isso no meu coração ontem. Essa é a palavra. Aliás, não foi ontem não, foi acho que quarta-feira. Comprometimento. Eu preciso então parar e pensar, eu estou amando a Deus de todo o meu coração, alma e poder? Eu estou levando esse comprometimento para a minha vida, para a minha casa, para a minha família? Eu estou sentando com meus filhos e apresentando as histórias bíblicas? Eu estou apresentando aos meus filhos e mostrando que essas pirraças, essas atitudes não agradam a Deus? Eu estou mostrando para o meu filho que rebeldia é como pecado de feitiçaria? Você sabia disso? A Bíblia fala que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então eu não posso, meu filho, agir como feiticeiro aos olhos de Deus, de rebeldia. Eu tenho que falar com ele de Jesus. Não é ficar batendo em criança, não. Eu tenho que saber mostrar Jesus, fazer oração, repreender o espírito. Não pense que o Espírito não tenta as suas crianças, não. Eu falo suas porque eu não tenho mais crianças. A gente encerrou a fábrica, né, filho? A nossa fábrica está encerrada. Já tem 2 grandão já. Agora sim, vocês têm que repreender, tem que orar, sentar com essa criança, ensinar, mostrar, repreender o espírito de rebeldia. Mas o mundo está assim, pastor, e os rebeldes ganham valor. É o mundo, irmão. Não é conceito de Deus, é conceito do mundo. Amém, Jesus? Comprometimento. Quer um ano perfeito? Essa é a palavra. Eu preciso me comprometer. Eu vou fazer compromisso com Deus agora, me comprometer com o Evangelho, e se é sim, sim. Se é não, não. Jesus vai falar isso. Você entendeu aqui a seriedade? Mateus 5,37. Jesus fala isso em Mateus 5,37. Vamos voltar lá em Mateus. Irmão, é para intimar as crianças o Evangelho. É para intimar. Como que a gente falhou, né? Como que a gente vem falhando, né? É para intimar. Senta aqui. Senta. Vamos ler a historinha do Jonas aqui. Olha que legal. Olha como é que a baleia engoliu o Jonas. Pode até, dependendo da idade, até pode usar uma linguagem um pouco mais simples, um pouco mais infundo. Não tem problema nenhum. Mas ensina. É muito melhor ele aprender, essa criança aprender que a baleia engoliu o homem, mas depois o homem obedeceu a Deus e ela liberou aquele homem, e aquele homem foi uma bênção depois, numa linguagem infantil, do que ela aprender no colégio que ela com 5 anos pode beijar outra criança com 5 anos com o mesmo sexo dele, porque é o que está ensinando nos colégios. Não é muito melhor? Ou estou falando bobagem? Cada um sabe do seu cada um, né?
Diga amém, Jesus. Não entendi. Olha, minha esposa está falando que viu uma pesquisa de uma pessoa que é especialista em mente, e ela falou que se você repetir 20 vezes, é pouco, hein? Poucas vezes. A partir de 20 vezes para frente, repetindo os mesmos pensamentos, seu cérebro vai começar a acreditar naquilo. Acredita nisso? Olha que coisa séria, irmão. Então você fica ali todo dia sendo massacrado. Compra isso, compra isso, compra isso, compra isso. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. 30, 40 vezes ouvindo. Daqui a pouco seu cérebro vai falar para você assim: compra. Isso é bom. Aí você vai falar assim: mas eu não tenho condição de comprar. Compra. Isso é bom. É o seu cérebro que já foi doutrinado com aquela cena lá e aquela fala. Que coisa séria, né? A especialista falou. A partir de 20 vezes, você começa a acreditar naquilo. Por isso que Jesus está falando, poder, mente. Ele troca a palavra poder por mente lá na frente. Pensamento é poder também. Não é só as palavras, o pensamento, que o pensamento vai virar palavras. Daqui a pouco você está começando a falar: eu preciso disso, eu quero isso. E você não precisa coisa nenhuma. Sempre viveu sem aquilo. Eu quando meditava nessa mensagem, eu fiquei pensando no Noé, no Abraão, no Moisés, no José, no Jacó. E eu vou te contar, irmão, sinceramente, eu fiquei pensando assim: meu Deus, desculpa, mas eu estou com um pouquinho de inveja desses caras. Sério. Porque eram tempos difíceis? Eram. Mas eles falavam direto com Deus, tinha um compromisso com as coisas de Deus muito grande, comprometimento com a mensagem. Eram homens que viviam da terra, trabalhavam, sabe? Não ficavam preocupados com celular. Se a gente tem 24 horas e dorme 6, poucos dormem 8 horas, que seria o bom, né? Dorme 6, você tem 18 horas então aí. Dessas 18 horas, eu te garanto, tem pessoas que nessas 18 horas, 19 fica com a cara na tela. Botei e está dormindo 5. Quer dizer, não tira, não consegue. Lembra que eu falei outro dia que o celular é o 6º dedo? Acho que alguém até falou aí, né? O 6º dedo. Tinha um gigante de 6º dedo que queria matar o Davi, né? Eu falei: a gente está querendo matar o Davi na gente porque a gente está com o 6º dedo na mão, o nosso celular. Tem gente que fica nervoso, até para dormir longe do celular. Pessoal, meu Deus, esses dias, sexta-feira, estava chovendo quando a gente saiu daqui. Aí eu deixei o Pedro Henrique, o pastor Pedro, né, em casa. Aí ele falou assim: não, pastor, eu vou lá em Jardim Bangu, que é a igreja onde ele está agora lá, pregando, depois ele vem para cá. Eu falei: mas o que você vai fazer lá uma hora dessa, chovendo, com 9 horas da noite, rapaz? Eu esqueci meu laptop lá. Eu tenho que fazer umas coisas. Eu falei: faz amanhã é sábado. Você vai vir para cá, vai ficar o dia todo aqui, faz amanhã. Não, pastor, mas eu tenho que fazer. Eu falei: não, irmão, você está amarrado esse negócio aí. Você vai para casa, vai descansar, e amanhã, de dia, não essa hora, entrar lá dentro lá nessa hora, o lado de lá nem está tão legal assim. Você não vai entrar lá essa hora de jeito não, você vai para casa, chovendo, você está maluco, rapaz? Aí ele pensou, falou: é mesmo, pastor. Amanhã eu falo: isso, vai para casa descansar. Tem gente que até para deixar o celular carregando na sala, e para ir dormir no quarto, a pessoa não consegue dormir. É uma droga, irmão. É uma droga. Estou te falando. Eu já fui viciado. Eu sei o que eu estou falando. É uma droga. Já carregou um pouquinho. Aí volta no celular. A gente faz isso, irmão. E a gente tem que parar de fazer isso. O nosso compromisso tem que ser com Deus. Diga amém, Jesus. Então liga a luz e pega a Bíblia, um livro que fale da fé, um bom livro, está cheio de bom livro na nossa igreja. Vai ler, aprender, colocar isso dentro dos seus pensamentos. Pensamento é poder. Vai colocando, depois dorme ali, desliga a luz e vai dormir. Deixa o celular carregando lá, deixa o celular longe de você na hora de dormir. Mas eu sei que eu estou falando uma coisa que tem gente que nem vai concordar comigo, que é difícil hoje em dia, mas é para ser feito. Deus continua querendo, eu sei que passou mais de 2000 anos, mas Jesus continua querendo que a gente tenha
comprometimento com a mensagem dele. Eu preciso ter comprometimento com a palavra. Se ela diz que é sim, olha o que Jesus vai falar aqui, ó. Mateus 5, versículo 37. Aqui. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, quem quer que você seja um cristão sem compromisso, um cristão que não se compromete com a mensagem de Cristo? Quem? O maligno. A nossa palavra é sim, sim e não, não. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está afirmando que se é do Evangelho, sim. Se não é do Evangelho, não. Não importa o que vai acarretar. Não importa se você acha que perdeu alguma coisa. Não importa. Agrada a Deus? Sim e sim. Confirmado. Tá? Não agrada a Deus? Não. E não. Não é só não. Não, mas... Explica melhor. Não, explica melhor. Tá bom. Não, ele está confirmando, falando, não. Sai daqui, não. Por quê? Porque eu estou desagradando meu Senhor. Eu estou quebrando a minha aliança com Ele. Eu tenho compromisso, eu sou compromissado, eu tenho comprometimento com o Evangelho, com a missão. E eu não quero isso. A gente tem que aprender a dizer não para a nossa carne, a dizer não para nossas vontades. Tem que aprender, senão a gente vai ficar escravo como qualquer outro, irmãos. Pensamento é poder. Jesus deixou claro. Qual o mandamento, então, mais importante, Senhor? Amarás o Senhor teu Deus. É o primeiro e grande mandamento, ele fala. É o primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu pensamento. Citando Deuteronômio, que lá fala poder. Porque é a mesma coisa. Aí minha esposa trouxe essa informação de uma pessoa especialista, dizendo que se você ficar pensando naquilo mais de 20 vezes, aquilo se torna verdadeiro dentro da sua mente. Daqui a pouco você está acreditando naquilo. Tem gente meio doida por aí, né? Deve ser, né? A gente pensa, acreditando até que a Terra é plana. Não, tem gente famosa, gente inteligente, que sustenta que a Terra é plana. Não tem jeito, que a Terra não é redonda, não. A Terra é plana. Oca. E tem uma vida dentro da Terra, porque a Terra é outra... Como é que fala? Hã? Não. Outra tese, né, digamos assim. Tem gente que crê nisso também, está certo, também nisso. O que eu quero que você entenda aliás, não quero que você entenda, eu quero que você pense. Pense na sua vida. Pense se você tem vivido uma vida de comprometimento. Eu estou comprometido com Jesus Cristo. Um noivo ou uma noiva, a igreja é uma noiva, né? Comprometida com seu noivo. Ela é comprometida. E ela está vestida de noiva. E ela vai esperar o seu noivo. Mas um outro sujeito chega e fala para ela assim, olha, o seu noivo, ele ganha muito pouco, não vai te dar nada. Eu sou um namorado antigo seu. Você me conhece muito bem, quando você esteve lá fora, eu não era noiva com ele. Eu sou namorado antigo. E eu quero casar contigo também. Você vai morar comigo na Europa, você vai ter uma casa, um vinhedo, você vai poder viajar para os melhores lugares. Eu tenho uma ilha para te oferecer, se quiser. Você vai ter tudo, vai ser tratado como uma rainha. Se essa noiva, ela tem comprometimento com o seu noivo, o que ela vai fazer com esse sujeito? Que você já entendeu que é o diabo. Não e não. É sim, sim? Não. Não é assim. Não. Ilha, onde é a ilha? É? Galápagos? Poxa, eu vejo na televisão. Não.
Não, é não e não. E vai continuar, dá um coice no sujeito e bota ele para correr. Amém, Jesus? Você tem compromisso com o seu noivo. A igreja precisa voltar a ter isso. Esse compromisso com a missão, com a mensagem da cruz, com a mensagem de Jesus. A gente precisa voltar a se comprometer com Ele, como uma noiva comprometida com seu noivo, e que não vai abrir mão de subir no altar com seu noivo, não vai se render a qualquer outro oferecimento, a qualquer outra proposta. Diga amém, Jesus. A gente tem que voltar a isso, irmão. Ou passar, se você já está vivendo assim, glória a Deus. Mas você tem que pensar, eu vivo assim? Eu tenho esse compromisso? Eu formei um comprometimento, eu estou comprometido com Jesus, comprometido com o Evangelho, comprometido com a palavra de Deus, comprometido com a obra de Deus. Dizimistas, ofertantes, ajudadores. Eu convoquei a igreja para pintar a nossa igreja para a virada do ano. A lateral está sem pintura aqui. Por quê? Porque veio poucos para ajudar o irmão. Poucos vieram para ajudar o irmão. O irmão se prontificou, trouxe funcionários e tudo mais, mas poucos de toda a igreja, de todos os homens da igreja, pouquíssimos vieram. E não deu para terminar. Aqui na lateral não terminou. Ainda bem que deixaram de dentro, a parte de fora fizeram tudo. Na parte de dentro é menos mal. Mas está aqui para acabar ainda. Não acabou. Por quê? Se viesse todo mundo com compromisso com a obra de Deus, não, eu tenho compromisso com a obra de Deus. Não, o pastor pediu lá, eu vou lá ajudar. Eu vou lá. Eu tenho certeza que estaria tudo pintado já. Não estou pegando sua orelha, não. Eu estou mordendo a sua orelha. Amém, Jesus? Por quê? Porque falta compromisso às vezes com a própria obra de Deus. Aí se faz um mutirão lá na rua para ajudar não sei quem, aí todo mundo entra. Você vai lá ver, a gente até que nem é da fé, hein? Você vai lá ver, tem 50, 100 no mutirão lá para ajudar o fulaninho. E a obra de Deus? Apareceu meia dúzia. Meia dúzia. Se fosse meia dúzia estava bom. Amém, Jesus? É isso que eu estou falando. Então é para cada um parar e pensar. Espera aí, eu estou realmente compromissado? Eu formei um compromisso com Deus? Eu tenho essa coisa comigo? O Paulo falou, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Acabou. A mensagem que Jesus colocou no meu coração, eu vou pregar até o fim. Eu vou abrir mão de tudo, até de ter uma família, ele abriu mão para fazer isso. Que coisa séria, né? Amém, Jesus? Poxa, último domingo do ano e eu pegando seu pé. Apocalipse 3. Então é sim, sim, não, não. Né, irmão? Não é não. Como é que é? Interior da Itália? Um dia eu vou levar minha esposa no interior da Itália ainda. A gente tem vontade de conhecer. Se tem um lugar que a gente tem vontade de conhecer, é o interior da Itália, aqueles lados lá de... Um dia eu vou conseguir fazer isso. Agora que eu descobri que depois de 20 vezes você termina acreditando, eu vou esperar ela dormir e vou ficar no ouvido dela. Toda noite eu vou ficar no ouvido dela. Você está no interior da Itália, interior da Itália, interior da Itália, interior da Itália. Amém, Jesus? Um dia ela vai acordar e vai falar assim, poxa, foi tão bom lá, a gente foi no interior da Itália. Meu Pai, só eu mesmo. Vocês vão sentir falta de mim um dia. Apocalipse capítulo 3. Até quem não gosta de mim vai sentir falta de mim. Apocalipse 3, versículo 15. Eu posso ler o 14, mas eu quero 15 e 16. Né? No 14 diz, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Para aí. Então, quem não é frio e nem quente é o quê? Morno, certo? Tá. Então,
E Deus está falando, a minha palavra é sim, sim e não, não. Então eu não estou em cima do muro. Ou eu sou sim, ou eu sou não. Eu não fico em cima do muro. Isso é uma pessoa que está compromissada, que está com comprometimento com Deus. Eu me comprometi com Deus. Meu compromisso é com Ele em primeiro lugar. Amém, Jesus? Eu me comprometi com o Evangelho. Eu me comprometi com a palavra de Deus. E eu vou ficar aqui até o fim. Hoje nós vivemos um país que ainda dá para pregar do jeito que nós estamos pregando aqui, abertamente. Mas já tem lugares, e vários lugares, onde as pessoas, para poder ler a Bíblia, tem que ficar no meio dos ratos, lá enfurnado lá embaixo, no meio dos ratos, para poder ler a Bíblia Sagrada. E alguns estão lendo a Bíblia sem poder carregar uma Bíblia de papel na mão. Esse livro, que alguns aqui têm vergonha de andar com ele, lá, se pudesse, eles andavam, mas nem pode, senão vão cortar a mão deles ou vão matá-los. E eles estão dentro de cavernas, dentro de bueiros, pregando e louvando e adorando no meio dos ratos, porque é o único lugar que eles conseguem fazer sem sofrer represária, sem ser presos ou mortos. Amém, Jesus? E eu estou falando agora, 2024. Estou falando uns tempos de Jesus, como o pessoal morreu por Jesus Cristo. Mas ali a pessoa aprende. É difícil? É. Se a gente estivesse lá, talvez 90% da igreja não tivesse mais professando Jesus Cristo. Ali você vai ver pessoas que estão compromissadas mesmo, se comprometeram a servir Jesus Cristo. Não importa se vão ser deserdadas, não importa se vão ser chicoteadas, não importa se vão ficar presas, não importa se estão no meio do rato. Hoje em dia, a pessoa ela escolhe o lugar que vai adorar a Deus pela comodidade. Estacionamento, tem 2 saídas, ar-condicionado funciona bem, a igreja é boa, a igreja é aconchegante, a igreja é bonita. É assim que muita gente está escolhendo a igreja para servir a Cristo. Compromisso primeiro com o luxo, primeiro com a comodidade, depois com o Evangelho. Jesus falou, você vai amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu pensamento, ou poder, que é a mesma coisa. Não estou dizendo que você tem que querer isso. Eu não quero ter que servir a Jesus no meio dos ratos. Eu não quero. Não estou dizendo que você tem que querer isso. Mas você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar com tanto compromisso com Deus que tem que estar pronto para isso. Amém, Jesus? E aí sim, essa igreja vai provar de um ano perfeito. Essa noiva jamais vai olhar para os lados. Ela vai esperar o noivo dela o tempo todo, em nome de Jesus. E não vai se entregar a outro. Morno, em cima do muro. Deus está falando, não fique em cima do muro. Para mim, quem está... É isso que Jesus está dizendo, tá? Para mim, quem está em cima do muro já está na mão do diabo. Você está em cima do muro. É sim, sim, não, não. Você não pode ficar em cima do muro. Se você eu preferia que você estivesse frio, que aí você está lá na ignorância espiritual. Ou quente, fervoroso, na minha presença. Agora, se você está morno em cima do muro, eu vou te vomitar. É Jesus que está falando, irmão. Não adianta ficar triste comigo, não. Amém, Jesus? Diga amém, Jesus. Último domingo do mês. Oh, glória a Deus. Do ano, né? Glória a Deus. E Deus me deu uma palavra dessa. Aleluia. Diga amém, Jesus. Mateus capítulo 10. Já estou terminando já. Mateus capítulo 10. Versículo 32. Portanto, Mateus 10, versos 32. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está... comprometimento. Certo? Você tem tanto compromisso com Deus, está tão comprometido com Ele, que você não deixa de dizer que é de Jesus. Pode estar na faculdade, pode ser isolado, alguém pode te isolar no seu trabalho, pode te perseguir no seu trabalho, pode até impedir sua promoção, mas você não se esconde. Eu sou de Jesus, sim. Eu sou de Jesus. Jesus vai confessar você diante do Pai. O que isso significa? A perfeição de Deus na sua vida. Vou te falar mais, hein? Você pode até estar no meio de crentes,
que não estão respeitando isso que eu estou pregando aqui hoje. Não importa, você continua respeitando. Ah, mas eles são crentes também, eles fazem, e daí? Minha mãe me ensinou desde pequenininho, Ednilson, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Sabedoria da dona Noêmia. Ela falava para mim. E quem se mistura com pouco farelo come. Amém, pessoal? Era as frases que a minha mãe tinha para me ensinar a fazer a coisa certa. Então não tem essa história. Ainda que você esteja no meio de crente, mas se esses crentes não estão se comportando como crente, você não pode ir pela cabeça deles, tem que comportar como que sua palavra é se ensina, não. Seu compromisso é com Deus em primeiro lugar. Amém, Jesus? Nosso compromisso tem que ser com a palavra de Deus. Então fica de boa. Quem faz são eles, eu não estou fazendo. E eu continuo. Existe isso hoje, infelizmente. Aliás, sempre existiu, né? O Judas estava aí para provar isso. Bom, vamos lá. Qual a passagem que eu... 32, né? Então, porquanto qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Isso aqui não é tarefa muito difícil, né? A nora contra a sua sogra. Não, está amarrado, brincadeira. Minha sogra é uma mãe para mim. Amém, Jesus? E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Eita! Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eita! O nível de comprometimento que Deus pede da gente é altíssimo. É muito alto. A gente tem que se preparar. É muito alto. O nível de comprometimento que Deus pede da gente é muito alto. E eu tenho que saber o que eu estou fazendo na minha casa. Como que eu estou lidando com meus filhos. Como que eu estou lidando com a minha vida ministerial, pessoal. Porque fora daqui eu sou um servo de Deus, como qualquer um de vocês. Aqui eu sou pastor Ednilson, grande coisa. Se eu for pastor, mas não for servo de Cristo, eu vou perder a salvação, como qualquer um lá fora. Sendo um bom pastor o resto da minha vida e depois perder minha salvação, porque eu não estou sendo servo. Só sei pregar. Só sou um homem bonito e simpático. Pelo menos eu e a minha esposa achamos isso. Ela fez assim, né? Mas dando um sorrisinho meio maroto. Tudo bem. Amém, Jesus? Tem que ser servo. Tem que ter comprometimento. Senão perde, irmão. Estou te falando, estou tentando te mostrar que Jesus ele colocou esse comprometimento com o Evangelho no topo. Ele está falando de família. Quando ele fala, não vim trazer paz à terra. Não, ele veio trazer paz para a igreja dele. Não para a terra. Na terra ele veio trazer espada, porque quando um se converte na casa, todo mundo começa a ficar contra aquela pessoa. E naquela região, até hoje, tá? Naquela região onde Jesus habitou, até hoje, se uma pessoa daquela religião predominante lá se converte, é deserdada. O próprio pai bota para fora de casa. Os filhos e a mãe botam o pai para fora de casa. Pessoas têm que se converter e têm que ficar em silêncio. De vez em quando, a gente recebe testemunhos pela internet de pessoas que assistindo o missionário se converteram, mas que não pode falar nada. Porque senão o pai vai botar para fora de casa, vai ser deserdado, vai ser preso, vai ser entregue à polícia. Tem países que assim ainda, hoje, em 2024. É disso que Jesus está dizendo. É disso que Jesus está falando. Eu vim trazer dissensão, espada. Vai ficar homem, filho contra pai, filha contra mãe, sogro contra genro, né? Nora contra sogra. Isso aí é... Mas então, tem sogra que é uma benção. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? A minha é uma benção. E ele vai terminar falando assim, 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim.
Então você que está sofrendo hoje, para de chorar, irmão. Jesus, eu estou sofrendo, mas eu te honro. E eu vou vencer esse sofrimento aqui, eu vou reinar. Está repreendido. Agora é porque eu te sirvo, eu estou passando por isso, tá, tudo bem. Eu vou me alegrar na tua presença, eu vou louvar mais ainda. Quanto mais eu sofrer, mais eu vou me alegrar, mais eu vou louvar. Eu não vou ser aquelas pessoas que vivem reclamando pelos cantos, não. Mas eu vou louvar. Você vai ver se Deus não vai te honrar. Você vai vencer isso. Amém, Jesus? E aí ele fala assim no 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, quem te aceitou como cristão agora, vai estar aceitando Jesus. Que coisa, né? O evangelho vai estar entrando no coração dessa pessoa. Então, se alguém te isolou, te deixou de lado, não quer saber de você, não te chama mais para as festas, depois que eu entrei para a igreja, fulano está tratando assim, me tirou não sei o quê, esquece, irmão. Fique em paz. Jesus está falando, isso vai acontecer mesmo. Cuidado com os seus pensamentos, ele também é poder, tá? Em nome de Jesus, você tem que colocar tudo acima de todos. Bom, vamos lá, vou terminar. Mateus 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, aí ele fala de bens materiais também, casas, ou irmãos, ou irmãs, aí ele vai repetir o que ele falou lá, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, bens, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Amém? Então Deus está te garantindo que se for por Ele, Ele vai te abençoar 100 vezes mais aqui na terra. Não estou te preparando para pedir oferta não, pelo amor de Deus, tire isso do seu coração. Tá? Estou pregando uma coisa séria aqui. Se você perde algo, seja amizade, seja um relacionamento, seja um bem material, seja qualquer coisa, por Jesus Cristo, ele diz, eu não vou te deixar na mão, aqui você ainda vai herdar 100 vezes mais, e ainda vou te dar a vida eterna, que eu estou vendo que você tem comprometimento com o meu evangelho, você está comprometido comigo, está fechado comigo, você é capaz de abrir mão do que tiver que abrir, por mim, então eu vou fechar contigo também, além de te abençoar aqui, não te deixar na mão, eu vou te dar a vida eterna. É Deus, o próprio Jesus garantindo, irmão. A gente tem que ter mais compromisso com Deus, tem que se comprometer mais com Ele, se comprometer mais com o Evangelho, como o apóstolo Paulo, viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Diga amém, Jesus. Aí, é aqui que eu vou terminar com vocês, que eu acho que eu já falei demais, né? Ele fala assim, repetindo o 29, e todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, caramba, e herdará a vida eterna. Eu coloquei aqui, se você deseja ver Deus comprometido em honrar você, se comprometa com Ele e com a palavra dEle. É uma via de mão dupla. Você se compromete com Ele e Ele se compromete contigo. Seu ano vai ser perfeito. É uma via de mão dupla. Tá? Não é só Deus se comprometendo a te curar, a te prosperar, a levar seu filho para a faculdade, a fazer seu filho se tornar uma bênção, a tirar seu filho do tráfico, a tirar a pessoa do hospital, a ressuscitar morto. Não é só Deus se comprometendo com a gente, não. Nós temos que começar a nos comprometer com Ele. Muito mais do que nós estamos comprometidos. Diga amém, Jesus. Porque nem todos que estão na casa do Senhor estão comprometidos. E é por isso que não conseguem se firmar. É por isso que volta e meia estão cambaleando na fé. Porque está faltando esse comprometimento. E Ele quer uma igreja comprometida com a mensagem dEle em nome de Jesus. Fique de pé, vamos fazer uma oração. Essa é a mensagem que Deus lhe deu. Ainda tem uma outra mensagem para o dia 31. Aliás, dia 31 é terça-feira. Nossa reunião vai começar às 9h30 da noite, com os louvores. 10h15 eu estou entrando para pregar. É uma mensagem objetiva, mas muito forte, você não pode perder.
essa mensagem do dia 31, tá bom? Aí, perto da meia-noite eu começo a orar pela virada, e nós vamos terminar louvando com palmas, louvores, o pessoal vai preparar, vamos fechar meia-noite com palmas, para você poder dançando com alegria, cantando, batendo palma, poder dar para ano novo para todo mundo, em nome de Jesus, tá bom? E aí sim, aí meia-noite 10, 15 no máximo, você já está saindo da igreja, vai para sua casa, ficar em paz, até porque quarta-feira, dia 1º, tem cultos. Ah, deixa eu falar antes de orar. Quarta-feira, dia 1º, Deus colocou no meu coração de fazer um culto às 14 horas, especial, com a oração da entrega às 15. Bateu no meu coração que às 15 horas, a hora nona, foi a hora que Jesus entregou a alma dele. Ele falou: Pai, eu te entrego a minha vida. Só que o que Deus colocou no meu coração, que quando ele entregou a vida dele para o Pai, ele estava entregando para mim e para você todas as bênçãos com a morte dele na cruz. A Bíblia fala que foi na morte dele que eu fui curado. Ele levou ali nossas enfermidades, levou nossas maldições. Então, quando ele entrega a vida, quando ele fala, eu te entrego, foi perto das 3 horas da tarde. Quando ele entrega a vida dele, ele está entregando para mim e para você a chave da vida eterna. Ele está entregando a vida eterna, está entregando a saúde, está entregando a sua prosperidade, está entregando tudo na nossa mão. Amém, Jesus? Aí eu vou fazer a oração da entrega. Último, nesse dia 1º. No primeiro dia do ano, eu vou fazer a oração da entrega às 15 horas. Jesus entregou a vida dele por nós, mas quando ele entregou a vida dele, ele entregou muito mais. Ele entregou tudo que diz respeito ao sacrifício dele. O sacrifício dele trouxe paz, saúde, alegria, todas as condições para a gente ter tudo isso. Foi naquele sacrifício. A oração da entrega, dia 1º.